Portal das Conexões aqui no TV Ela para você. Muita coisa legal aqui no nosso programa. Pelo nome, você já imagina, não? Conexões em todas as áreas. Muita coisa boa. E hoje, começando o nosso programa, temos o nosso querido Tiago. Falando do que, gente? Imagina Direito Imobiliário. Tiago, muito obrigada pela tua presença aqui conosco. Imagina, viu? É um prazer imenso estar aqui com você, Suzy. Realmente é um tema muito interessante que nós podemos aí trazer aos seus ouvintes, né? E eu fico muito feliz de poder estar aqui com você também. Eu que agradeço. Um tema vasto, né? Sim, exatamente. Muitos conflitos nisso tudo. Exatamente. E a gente precisa até limitar um pouco o tema, porque tem muitas coisas que envolvem o direito imobiliário, né? É interessante o quanto isso afeta o nosso dia a dia. Sim. Né? Porque dentro de um condomínio tem regras, existem regras que elas têm que serem cumpridas. Sim. Né? Direitos e deveres. Exatamente. Né? Direitos e deveres. Quer dizer, nós temos que cumprir a nossa parte, mas o amiguinho do lado, o vizinho também tem que ter. Exatamente. E dentro do direito imobiliário, como você bem mesmo disse, né, nós temos a sub-área do direito condominial, que vai tratar exatamente sobre esse tema, Suzy. Certo. Exatamente sobre os direitos e deveres dos condôminos, como que deve agir o síndico, que é aquele que vai gerenciar todo esse complexo. Quando ele gerencia, né? Exatamente. Precisa ter uma administradora, né? Precisa ter todo um complexo, né, de gestão, né? Justamente para poder fazer com que essa máquina funcione. Funcione direito. Nós temos condomínios que são praticamente cidades. Aqui em São Paulo, nós temos condomínios que têm inúmeras pessoas convivendo no mesmo ambiente. Então, imagine como poder gerenciar tudo isso. O síndico, nesses complexos, é como se fosse um prefeito de uma pequena cidade. É verdade. Então, veja a responsabilidade que tem um síndico, né? E tudo isso tem um ordenamento por trás. Tem a atuação jurídica, né, do advogado especializado em direito condominial, e tem também, hoje com muito divulgado, né, o síndico profissional, que hoje virou realmente uma profissão, né? As pessoas começam naquela ideia de ser síndico orgânico do seu condomínio, né, porque muitas vezes é eleito por aqueles que querem. Sim, né? A sua presença, e depois começam a tomar gosto por aquela função. Certo. E aí pretendem se profissionalizar. Nada mais justo. E nesse sentido, começam a fazer cursos, começam a se aperfeiçoar e começam então a prestar serviços em outros condomínios. Certo, né? Ok. Então, dentro do direito condominial, o principal para que você seja um bom síndico é você ter parcimônia, é você ter habilidade. Porque os conflitos sempre vão existir. Onde existem pessoas, existem conflitos. Em qualquer área. Exatamente. Em qualquer área, em qualquer lugar. Então, os conflitos, eles podem existir. Eu acho que vai. Eu acho que aí tem dois lados, né? As regras que elas existem e um fator tão pequeno que chama-se educação. Que você tem que cumprir aquelas regras. E muitas pessoas não estão preparadas para viver em condomínio. Exatamente. Porque uma vez que você vive numa casa, mesmo assim você tem que ter o cuidado com o direito de vizinhança. É uma coisa. Outra coisa é você viver num apartamento. Veja, uma mulher que está se trocando no apartamento de cima, está colocando seu salto alto, ela vai passar pela sala, pelo quarto, pelo corredor, ela tem que andar na casa dela, no apartamento dela. E com certeza, hoje em dia, cada vez mais os empreendimentos são feitos com lajes inferiores, com isolamento menores, nós temos aí um incômodo, que não tem jeito. As pessoas precisam viver. Como fazer com que a pessoa do andar de cima não use salto alto? É claro que ela não vai usar o dia inteiro. Mas você tem mas é isso que que nós saber suportar falando. Isso, né? É o que nós estamos falando, é a situação da educação. Você chegou em casa, eu uso o salto alto, eu entro em casa, vou tirar o sapato. Tem pessoas que já tiram o sapato logo na entrada, ótimo, isso são hábitos, tá, gente? Ninguém está criticando quem faz, quem não faz. Mas você concorda com o que tu disseste, ninguém vai ficar o dia inteiro andando de salto alto dentro de casa. É claro. Certo? Eu acho que não. Agora,
Chegou em casa, você vai caminhar um pouquinho, talvez vai beber uma água, vai fazer. Depois você vai tirar o sapato alto. Então vai do amiguinho do lado, de baixo de cima, tem um pouquinho de paciência. Exatamente. Que aquilo não vai durar a noite inteira ou o dia inteiro. É um período ali curto que as pessoas não vão deixar de viver porque moram em condomínio. Né? A criança não vai deixar de fazer barulho. Então, assim... Isso é uma coisa... Você sabe o que eu acho interessante? Faz parte do convívio. Isso é uma coisa muito interessante. É assim, ó, criança. Gente, não tem como. A criança, principalmente quando é bebê. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos. Sim. Então é assim, o bebê está doente. O que ele vai... Ele só chora. É a única coisa que ele pode fazer. Então tudo bem, a mãe vai fazer... É lógico que nenhum pai, nenhuma mãe quer que o filho fique chorando. Claro. Até porque sabe que é um desconforto do filho. Então você não quer que o teu filho fique chorando, se esgoelando lá de chorar, a troco de nada. Exatamente. Você vai querer sanar aquela dor para que ele pare de chorar. Então vai também, de novo, o amiguinho do lado, ter um pouquinho de paciência e saber que tem uma criança doente, uma criança que não está bem. E por incrível que pareça, esse tipo de conflito é mais comum do que se imagina. Esse tipo de conflito que poderia muito bem ser resolvido com uma conversa, com uma simples conversa, e que muitas vezes gera um conflito absurdo, capaz de inclusive fazer com que o síndico tenha que chamar polícia militar para resolver. Olha, eu só farei um comentário. Não confunda, porque às vezes as pessoas confundem a forma que nós nos expressamos. Então eu digo assim, você escutar o choro de uma criança e você sabe que ela está chorando, ou porque não está bem, ou porque não está doente, é uma coisa. Agora, quando você escuta um choro de uma criança que está sendo agredida... Sim, é totalmente diferente. É outra coisa. Então, assim, houve um momento... não, a criança está sendo agredida. Tem que chamar a polícia, sim. Sim. Nós estamos falando aqui de tolerância com situações do dia a dia, né? Corriqueiras do dia a dia. Né? Então você sabe que o dia do aniversário do seu vizinho que está ali no prédio, ele vai fazer um pouquinho mais de barulho, ele vai usar a churrasqueira dele, ele vai usar, vai chamar os colegas dele, né? As suas visitas. Então você sabe que naquele dia ele vai ficar um pouquinho mais tarde, fazendo um pouco mais de barulho. Sim, mas então, isso acontece, faz parte da vida aí, Thiago, cotidiana. deixa eu fazer. Não tem aquela coisa de até as 22 horas? Tem. Ou isso é relativo? Não é relativo. Existe a lei, existe a norma, então tem que ser cumprida. Claro, mas assim, a gente tem que saber também lidar com as situações a ponto de ser tolerante, não simplesmente deixar as coisas correrem exatamente até 1h da manhã. Até 3 horas da manhã. Poxa, deu 10h30. Tolerância. Começou a incomodar, olha, da manhã do dia seguinte meu filho acorda cedo, ele tem que ir para a escola, eu tenho minha rotina, eu tenho meus... Então, interfona, fala, olha... Vizinho, tipo assim, olha, vamos lá, até às 11. Sabe? Você tem ali um dia diferente daquele vizinho que faz todo dia festa. Não, é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Então, nós estamos falando nos parâmetros normais. Exatamente, a gente está falando aqui em parâmetros normais. Então, as pessoas têm que saber que uma vez que elas vão para condomínio, elas têm que estar preparadas para conviver em condomínio. Que não é o ser eu, não é o indivíduo, é o coletivo. E outra coisa, né? Você tem que pensar coletivamente. E hoje em dia a sociedade está cada vez mais individualista. As pessoas, elas acham que elas têm o direito delas, mas ela não vê onde vai o limite do direito delas, inclusive em relação ao dos outros. É assim, olha, o meu vizinho não pode fazer, mas eu posso. Então, quer dizer, o filho do vizinho não pode chorar. Mas o meu pode. Exatamente. Então, entendeu? A vizinha não pode usar salto alto, mas eu posso. Então os conflitos, eles faz? Começam pequenos. A maioria dos conflitos começam pequenos. E eles tomam proporções grandes porque muitas vezes não se tem uma expertise em fazer uma conciliação. Então a ideia hoje, nós como advogados, inclusive, no âmbito do direito condominial, é buscar sempre a conciliação. É buscar chamar esses vizinhos que estão tendo conflito e falar, vamos ceder um pouquinho aqui, um pouquinho ali? Chega num consenso. Resolver. Antes que a coisa tome uma proporção que fique insustentável. E aí você começa a ter que tomar medidas que você não quer, que é multar, que o síndico aí tem que multar o condômino, que é muitas vezes em razão de exacerbar
afastar a pessoa do condomínio, é possível. Inclusive, né? até eu acho que várias pessoas viram, né? Acredito que sim. Houveram vários casos, né? Mas um que saiu há pouco, eu não mencionarei nomes, tá? Mas houve um caso de um edifício, um condomínio, que a mulher, a mãe e o filho simplesmente cismaram com o amiguinho do lado, porque ele era negro. Né? Nós não podemos compactuar com o racismo não, de forma a alguma. questão não é só o racismo. Não foi só o racismo. A questão foi além. Olha, eu fiquei passada com essa situação. Como diz uma amiga minha, eu fiquei bege com a coisa. O que aconteceu? Além de haver o racismo, houve o quê? Uma agressão, não chegou de fato, mas é uma agressão física. O filho da mulher pegou uma faca e foi tocar a campainha do cara, ele que não abriu a porta. E ela foi junto. Sim. Então, quer dizer, você imagina se esse rapaz abre a porta, se ele é agredido. Aí você começa a entender que as pessoas estão... Exatamente. Desculpa a expressão, tudo louca. Os conflitos estão acirrados, a sociedade está numa fase de conflito, né? E a gente precisa, como operadores do direito, as pessoas, a sociedade em geral, colocar um pouco de tranquilidade nessas relações. Ser leve. Né? Exatamente. Respeitar mais o outro, respeitar o próximo, respeitar a individualidade das pessoas e, é claro, também exigir respeito. Acho que isso também... É o mínimo. Né, não é só você ser tolerante em tudo e também, não, né, na hora que você precisa aqui da tolerância, também não tê-la. A história do equilíbrio. Exatamente, o equilíbrio. Olha, um pouquinho para você, um pouquinho para mim. Nem tudo mais para você, nem tudo mais para mim. É tudo um pouquinho. Os maiores conflitos que nós temos hoje em condomínios são barulho, vaga de garagem. Olha o pau rolando. Quando tem assembleia e tem sorteio de Nossa vaga de garagem, Senhora. Como diz o momento ápice da... Como diz a minha irmã, um furdúncio danado. Exatamente. Um furdúncio Suzy. danado. É um momento bem complexo, né? E a gente tem, assim, hoje alguns cuidados em razão de novas legislações que surgiram, que os síndicos precisam ter, né? Nós temos aí síndicos que já estão há um bom tempo nessa área, alguns que estão iniciando agora e que muitas vezes querem implementar tecnologias. Mas a implementação de tecnologia exige também do síndico um conhecimento jurídico sobre como utilizá-la. Porque muitas vezes é bonito, né? É elegante você chegar num prédio e você ter lá um reconhecimento facial, né? Você ter uma digital, você ter lá o seu documento. Muitas vezes você fica assim, poxa, mas a minha imagem vai para onde? Quem vai usar essa minha imagem? Né? Você está sendo filmado o tempo todo no condomínio. Eu posso requerer lá junto à administradora essa filmagem? Eu posso pedir para ela, olha, eu queria aquela filmagem, você pode apagar para mim aquela parte? Não. Isso tudo é feito com uma legislação que protege a imagem. Nós temos hoje, além da proteção à imagem, nós temos a proteção dos dados, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, LGPD. Certo. Então, todos os dados que você fornece ao condomínio, as suas imagens são sigilosas e protegidas por lei. Só podem ser utilizados por meio de decisão judicial ou da autoridade policial, que assim determine. Caso contrário, você não pode utilizar para mostrar, para poder divulgar alguma coisa. Tem que sempre tomar esse cuidado, né? Outro dia um síndico me ligou e falou, olha, teve um condômino que esbarrou no carro de uma outra condômina. E ele está querendo utilizar a imagem, né, para poder se defender, para poder verificar quem teve a culpa. Eu falei, olha, ele pode pedir judicialmente essa imagem. Sim. E o juiz, ele faz na linguagem jurídica, uma produção antecipada de provas. Certo. Né, solicita ao juiz, né, a preservação da prova, e ele vai ter, então, a imagem. Ele vai poder utilizar depois essa imagem. Não tem problema. É tudo... Né, mas tudo tem que ser feito de forma correta. Tudo tem que ser feito de forma correta, de forma legal.
Ninguém tem mais direito que o outro, todo mundo tem os mesmos direitos. Todos nós temos direitos e deveres. Prazer conversar Prazer contigo. foi todo meu. Tenho certeza que todos nós, né? Eu e vocês gostamos. Então é assim, Thiago, esperamos que você retorne. Fico à sua inteira disposição aqui. Conosco, Muito legal. Para bater um papo, esclarecer dúvidas. Tem alguma dúvida? Manda aqui para nós. Tudo isso para você aqui no Elas TV. E muito obrigada, Obrigado doutor a Thiago. você, mais uma vez. Esperamos Obrigado novamente aqui conosco. Muito obrigado a você que está aqui conosco, ao doutor Thiago, que veio aqui. Não saia daí, hein? Muita coisa boa para você, para todos nós. Até daqui a pouco. De volta aqui no Portal das Conexões, no Elas TV. Tudo isso para você, até rimou. Continuando aqui no nosso programa, nada mais, nada menos do que soluções médicas. Gente, é um problema a saúde hoje, né? Tanta confusão, tanto conflito para solucionar a nossa vida. Temos o querido Henry aqui, que trouxe a solução com o doutor médico virtual, né, Henry? Em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Quando a gente começou esse projeto, a gente pensou principalmente nas pessoas menos afortunadas que não têm condição de ter um plano de saúde. Se a gente for analisar hoje, é uma pequena minoria da população brasileira que possui hoje um plano de saúde, né? Então é muito complicado. Então, ou o cara tem um plano de saúde, ou ele praticamente fica à mercê do SUS e muitas vezes para conseguir uma consulta médica demora muito tempo, às vezes até mais do que 1 mês, 2, 3 meses. Qual é a solução que hoje o mundo já tem e que, em virtude da pandemia que nós tivemos do coronavírus, foi possível ir adiante com um projeto de médico virtual? Até porque durante a pandemia muitas pessoas, inclusive médicos, não atendiam presencialmente. Sim, sim. Eu mesmo, eu tenho um plano de saúde, mas eu tive que usar a telemedicina, que a telemedicina ela te permite você entrar em contato com o médico sem ter contato com ele. Então, obviamente que se o paciente... Contato físico, né? Presencial. Presencial, ele evita inclusive de passar um vírus para o próprio médico. Exatamente. Então, o próprio médico se sentiu muito mais confortável em atender por telemedicina os pacientes de uma forma muito mais segura. Bom, a partir disso, o que a gente está oferecendo para os brasileiros? Isso. Um serviço de telemedicina, Tá. que o cara ele tem um médico à sua palma da sua mão, porque hoje todo mundo tem os celulares. Se as pessoas não têm um plano de saúde, elas podem contatar um serviço de telemedicina que está na sua mão através do seu celular. E você evita várias coisas. Por exemplo, deslocamento. Uma cidade já como São Paulo, qualquer lugar que você vai, você pega trânsito, chega num lugar, você tem que pagar estacionamento. Não, é uma coisa louca. Exato. E pior, você chega num pronto-socorro, tem outras pessoas doentes. Muitas vezes a gente brinca, né? A gente vai saudável lá para o pronto-socorro, entra com uma gripe e sai com uma pneumonia. Às vezes você chega lá sem nada e sai doente. Exatamente. Né? Porque é um acúmulo. Porque você tem contato e demora horas, mesmo no pronto-socorro particular demora para ser atendido. Infelizmente nós não temos isso
na nossa saúde pública. É uma realidade, ela está totalmente horrível, não tem outra palavra, as pessoas estão sem solução médica, sabe? Isso é terrível. Então, o que eu acho interessante na proposta do Henrique, ele mencionará para vocês agora, além da consulta, será a distância, onde te facilita N coisas, tá? São os valores agregados a isso, para você ter um serviço de primeira linha. Pode continuar ali. Então vamos falar sobre isso exatamente. Esse serviço que a gente está propondo de telemedicina é igualzinho um médico fisicamente com você, porque ele vai poder te analisar e te receitar remédios. Mesmo os remédios controlados, ele envia o receituário através de um QR Code e você vai em qualquer farmácia e você consegue ter o seu que remédio. Interessante. Então, quer dizer, peraí, vamos explicar. Então, eu tenho a consulta online, então ele me passou uma receita. Sim. Tá? Então, essa receita, ela vem no meu WhatsApp, ok? Exato. Ela vem pelo meu WhatsApp, aí chega na farmácia, eu abro um QR Code, e ele tem a receita lá e é autorizado a vender. Autorizado a vender. Então, olha, gente, é muito fácil, tá? Muito então, fácil. você tem o direito, a receita tem direito, sim, para você poder retirar na farmácia, tá? Ela é válida para você retirar na farmácia. Agora, o que é mais legal, é um médico que está à mão 24 horas por dia, Olha que maravilha. 7 dias por semana. Então, em qualquer lugar que você esteja, do Brasil ou do mundo, porque você está ligado na web, estamos ligados na rede. Então, você está com uma dor de barriga, uma dor de cabeça, qualquer lugar, você acessa o médico e conversa com o médico. E ele vai te quantas perguntar. vezes pode ser? No nosso caso, ilimitado. Ilimitado. Como assim? Então, quer dizer, se eu quiser falar com o médico 3 vezes durante o dia, eu posso? Pode. E é muito legal, porque todas as consultas, elas seguem as leis de proteção de dados. Então, nós temos a plataforma que garante o sigilo de todas as informações. Certo. Do paciente com o médico. E isso fica num arquivo que ninguém tem acesso, mas que fica lá todas as informações que ele está passando para o médico, do que ele está sentindo. E, eventualmente, algum remédio que o médico vai prescrever, também fica tudo registrado. Fica tudo arquivado. Bonitinho. Bonitinho. Se ele entrar depois em contato, o próximo médico, qualquer hora, porque não é o mesmo médico lógico. que é 24 horas por dia. Sim. Mas qualquer médico que atender já tem ali todo o prontuário dele, já sabe o que ele cadastro, teve, o que tá ele tudo tomou. certinho. Cadastro certinho. Olha que maravilha. Então, quer dizer, Com sabe sigilo aquela de história informação. que você não tem que chegar no médico e contar toda a história de novo? Porque tem essa, né? É. Você vai no médico, aí é outro. Aí o cara vem, não, mas aí você conta toda. No caso do doutor médico virtual, você não tem esse problema, porque tá tudo lá bonitinho. O outro médico acessou, tudo escrito. Exatamente. E a gente tem alguns diferenciais. Hoje está começando bastante, as pessoas estão mais acostumadas a fazer consulta com os médicos. Os próprios médicos gostaram desse sistema. Certo. Mas você imagina, você ganhar o tempo de deslocamento, você não ter que ficar esperando, é uma coisa muito boa. E o que nós temos de diferencial? Além de ter o plano de saúde médica, nós vimos que a população deu um valor a alguma coisa que nós não tínhamos. É um plano de auxílio funerário. Por causa do Covid foi uma tristeza. Pessoas que não conseguiam sequer, porque não tinham se preparado para poder ter aquelas despesas, né, que inclui as despesas de impostos funerários, o deslocamento do corpo, etc. Então nós também estamos oferecendo esse incrível valor, muito pequeno, de R$ 49,90 por pessoa, por mês, um plano que vai atender todas as necessidades. Então, peraí, vamos esclarecer, porque agora... Então, quer dizer, além do atendimento médico ilimitado, tem o auxílio funeral, tudo isso junto por R$ 49,90? Isso. E no auxílio funeral, o valor é R$ 5.000. O que significa isso? Que nos R$ 5.000 até coroa de flores está incluso. Agora, se a pessoa quer ser enterrada num cemitério mais caro, um privado, não tem problema. Custa 15 mil. O auxílio funeral vai até 5 e eles pagam a diferença, certo, mas já incluso nesse valor de R$ 49,00. E você já sabe que tu tens R$ 5.000 para te ajudar nesse momento. Isso. Agora tem uma coisa melhor ainda.
Se Só coisa você boa. quiser colocar a sua família toda, até 5 pessoas, por mais R$20. Então, ao invés de R$ 49,90, por R$ 69,90, até 5 pessoas na mesma família. Então, você pega, divide isso por 5, você vê que nós estamos falando algo em torno de 10, 12 reais por pessoa por mês. Gente, eu gosto de sempre de puxar e esclarecer. Então tá, vamos lá de novo. Para não ficar nada que é tão bom que a gente estranha. 5 pessoas dentro de um único plano, onde se paga E R$ 69,90 por mês. Por mês. E para todos eles também tem o auxílio funerário no caso de acontecer algum fato. Agora, além de tudo isso que o Henry disse, que para mim já é maravilhoso, que depois eu vou conversar com ele sobre todas essas histórias, tem um outro fator que o Henry conversou comigo, aqui em off, que eu vou confirmar junto com vocês. Henry, eu achei muito interessante, agora você vai confirmar se eu entendi certo. Quando tu disseste assim, Suzy, além de tudo isso, eu não tenho, quem faz plano, não tem obrigatoriedade de ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 meses. Isso, diferentemente, como que a gente tem nas empresas de telefonia que eles exigem fidelidade, 12 meses, né? E fazem você se obrigar a ficar lá. Nós não temos nada disso. A gente não tem multa, não tem nada, porque a gente quer que a pessoa, ela sinta-se confortável e segura. Quando você se sente bem, que você sabe que você tem um médico dando garantia para você, que se você tiver qualquer tipo de problema, ele vai estar lá, ninguém vai querer perder. Então, eu não faço exigência, você tem que ficar durante 12 meses no plano, senão você vai estar sujeito a multas, etc. E piriri, pororó e um monte de coisa. A pessoa vai usar. Deixou de pagar? Também não vai mais poder usar. É simples, não pagou, não usou. Não pagou, não usou. Agora, se a pessoa quiser voltar de novo, é lógico que aí sim, aí a gente vai ver o histórico dela, sim. E aí ela paga 3 meses de multa para voltar no sistema. Então a gente não tem oneração por ela querer sair do plano. A gente tem oneração justamente para evitar a pessoa, eu quero fazer uma consulta, eu pago. Aí depois não paga mais. Porque na verdade é exatamente como funciona um plano de saúde. A gente paga ele mensal, para você poder usar. E a gente paga para usar quando precisa. E quando não precisa, não precisa usar. É como a gente paga o seguro do automóvel, né? A gente paga o seguro do automóvel, mas a gente não quer que roubem o automóvel. A gente não quer usar o plano de saúde. É lógico, só que o valor é excelente. Então eu acho assim, é até um despropósito você cancelar um plano desse. Exatamente. Eu tenho vários clientes que, inclusive, que tem um plano de saúde, falou assim, olha, um médico desse aqui, inclusive eu só estou usando o médico do telemedicina na área que eu preciso e não vou mais aos médicos fisicamente. Quero dar uma informação importante, muito importante. Mas eu acho que não é bem assim, não é. Nós tivemos um número bastante relevante feito por uma empresa renomada na área de saúde, que eles fizeram uma pesquisa de junho de 2021 a junho de 2022, que 92% dos pacientes que usaram o telemedicina não precisaram voltar ao médico presencial. Porque cria um receio, as pessoas têm receio, mas ele não vai me tocar, não vai examinar. Gente, tira um pouquinho isso da frente, facilita a tua vida. O médico que está ali, ele é competente para te atender. É lógico que se você precisar de um exame, não será feito dessa forma. Claro. Você tem que ir lá, ele vai te passar um documento para que você faça o exame X, tudo direitinho, tudo bonitinho. Exatamente. Não é assim aleatoriamente. Aquilo que eu falei antes para você do prontuário, quando o médico ele te prescrever algum exame, você tem a liberdade de fazer esse exame em qualquer laboratório. Isso é ótimo, ótimo. Isso. E depois, quando você tem já o resultado desse exame, você entra de novo em contato com o médico, o doutor médico virtual, e ele analisa os números e te fala assim, bom, agora você vai precisar aumentar a sua dose, não vai precisar. Então, você tem toda uma cadeia completa de atendimento. É maravilhoso. Maravilhoso. E aquilo que eu falei, 92% dos pacientes resolveram o seu problema na consulta com o médico virtual.
8% tiveram que dar continuidade num médico especialista. Que é tiveram diferente. que voltar, que é diferente. Aí você vai precisar realmente... Sim. Mas eu, por exemplo, durante a minha vida toda, a maioria das vezes que eu fui no pronto-socorro e resolvi o meu problema. E assim 92% estatisticamente comprovado que resolveu o problema da população. Olha, você imagina isso no interior. Imagina isso numa cidade pequena, que tem somente uma unidade básica de saúde. Não, Você desafogar isso, as pessoas poderem num ter contexto o primeiro atendimento na telemedicina virtual e você não precisar se deslocar até uma unidade básica de saúde e deixar que casos um pouco mais graves que vão à unidade sejam básica. atendidos na sua Coisas mais simples, que graças a Deus, né, quando nós estamos com algum problema, no começo começa simples. Se a gente rapidamente resolver o problema, quanto melhor. A nossa proposta justamente é com que as pessoas, porque hoje, num valor desse, R$ 49,90 por pessoa, ou R$ 69,90 para uma família de 5 pessoas, hoje qualquer um pode colocar isso dentro do seu orçamento. E não precisa ficar meses na fila de espera para marcar uma consulta, para ir no SUS, para se deslocar, porque mesmo... Não, é desgastante. É desgastante. É desgastante. É desgastante. Olha, gente, é sério. Eu acho que o sistema nervoso da pessoa fica mais abalado do que qualquer outra coisa. Então, o que acontece? Nós temos hoje o doutor médico virtual que resolve o seu problema. Não fica Exato. aí, sabe, perdendo tempo, se desgastando. Seja prático, seja prática. Traga o melhor para sua família. Traga Claro. tranquilidade, solução e com um custo maravilhoso. Baixo possível. Entendeu? Agora, lógico que o Henry voltará aqui conosco, trará mais informações. Com certeza. Henry, muito obrigada novamente. Eu que agradeço. Por essa notícia maravilhosa que, olha, muita gente aqui gostou dessa notícia. Isso. Entendeu? Porque a é gente maravilhoso. fala muito de tecnologia, então a gente está usando a tecnologia para o bem, da família, para o bem das pessoas. Bem-estar, não? E tratar uma coisa que às vezes é simples, não deixar esse quadro evoluir. Quer dizer, uma pequena dor de barriga, se você rapidamente liga para o médico, exato. e você passa para ele e te prescreve Em casa uma ainda, já receita, pensou? resolveu o problema. Gente. Se você não trata, isso pode virar um problema muito grande, né? Bom, então seguinte, é isso que... Agora, oi, a mensagem. tem um site que as pessoas possam Sim, acessar? temos site, temos Instagram. Qual que seria o site? O site é o www.doutormedicovirtual.com.br. Facinho. Fácil. Só acessar www.doutormedicovirtual.com.br. Tudo isso para você. Quem trouxe foi o Henry. Isso, Obrigada, muito obrigado. Henry. Obrigada por tudo. Agradeço a você também. E você não saia daí. Daqui a pouco, sabe quem aqui conosco? Adivinha? Sol Viana, com as cartas, com a terapia holística e muita coisa boa. Até daqui a pouco. Chegou a hora do sol aqui conosco. Sol Viana aqui com a gente. Nossa, toda de brilho, maravilhosa. Toda arrasando. Sempre, graças a Deus, né? A amiga que, olha, vou pegar, hein? Já vou pegando. Adivinha o que é? Baralho. A Sol, tudo ela coloca o tarô. Tudo. Este aqui é da fitoenergética. Fita energética. Em primeiro lugar, amiga, vamos explicar. Fitoenergética.
Cura vibracional através das plantas. Que maravilha. Onde Que pega ótimo. um todo do ser humano. Físico, mental, emocional, espiritual. Nossa só. Então, com as plantas, Sim, nós chegamos nesse resultado de um equilíbrio. de um equilíbrio. E é um tratamento que você faz. Como que você, em primeiro lugar, como que você analisa o que a pessoa precisa? Que Vamos tipo lá. de erva vai? Por exemplo, eu vou consultar a pessoa. Se ela Tá. estiver online, dá também, gente. O que Então a consulta acontece? pode ser online. Pode ser online. Eu vou fazer, olha, físico, mental, emocional, espiritual, 4 montinhos. A pessoa vai me falando a numeração de carta que ela quer do primeiro. Ah, Por exemplo, entendi. ela quer a carta 18. Estou tirando aqui Ela um tá tirando exemplo. aleatoriamente. Aleatoriamente. Então eu vou ver o físico, o que o corpo dela está precisando nesse momento, tá? Aí os outros montinhos são da mesma forma. Da mesma forma. Ela escolhe o Ela número. escolhe e aí eu vou montar um blend para ela fazer um chá. Ou um escaldapé ou um banho. Porque às vezes a pessoa tira e não vai ser o chá que ela precisa. Às vezes ela está precisando de um banho de descarrego, é tanta energia em cima da gente. Vai logo, banho. Já resolve desse jeito. É tanta energia. Vamos ver aqui, ó, por Essa foi exemplo. Eu vou pegar só para você ver. Eu quero te explicar, tá? Tá, vamos lá. Por exemplo, aqui uma pessoa, eu já daria para ela tá precisando um pouco de doçura. Por quê? O físico dela tá precisando de morango. É a fruta. Olha. Quando você vai usar a fita energética, a fruta pode ser in natura, seca, não precisa ser, pode ser o caule, a folha. Tem que ser o produto, vamos dizer. Morango. A vibração. Você pode ir lá no pé de morango e pegar a folha dele que vai servir como morango. É a vibração que você precisa. Olha que interessante. A fita energética é isso. Então, por exemplo, no físico, aceite com mais naturalidade o processo de transformação. Entenda que eterno é só o espírito. Então, às vezes, é aquela pessoa que é muito apegada, sabe? Olha. Apegada a tudo. O que vai destravar essa pessoa? O morango. A energia do morango. Que loucura. Aí o mental dela é aquela pessoa que pensa muito, pensa tudo ao mesmo tempo, faz uma bagunça de pensamento, não se centra, saiu ginkgo biloba. Mantenha clareza nos pensamentos, aprenda a reformular padrões mentais. Olha, então é tudo perfeito. E também, o que acontece é que o ginkgo biloba, ele vai equilibrar o 6º chakra da pessoa, que é o nosso 3º olho. Olha que interessante. O morango vai equilibrar do 1º ao 4º chakra. Então, ele tem todo um equilíbrio. É tudo linkado, né, Sol? Sim. É uma coisinha linkada à outra, uma coisinha tem conexão com a outra. Físico, mental, o emocional. É aquela pessoa meio paranoica, gente. Então, fala que não seja paranoica, mude sua frequência energética. Já fala. O próprio tarô já fala como tá a pessoa. Então, ela está desequilibrada inteira. E no espiritual saiu o eucalipto. Saiba quebrar tabus e preconceitos com responsabilidade. Preste mais atenção nos seus desejos. O que eu vejo disso? É uma pessoa que julga muito, que tem crenças limitantes, que acha que é tudo do jeito dela. Então, o eucalipto vai ajudar essa pessoa. Aí, só o que eu faço com tudo isso? Né? Nada, né? Nada. Você vai pegar, você vai ferver 1 litro de água. Nesse caso aí, Nesse caso, que não é o seu caso. O seu caso, você tem que chamar eu lá no direct, do portal das Não vai conexões. fazer um banho aí? Não é assim. Pelo amor de Deus, vai acionar coisa que não precisa. 1 litro de água, desliga o fogo, aí você vai pegar um punhadinho de cada planta, pôr lá dentro, abafa com uma tampa. Antes de tomar banho, você vai imaginar uma luz verde saindo do seu coração e uma luz prata do seu 6º chakra e colocar do 3º olho, 6º chakra, 3º olho, e colocar dentro da água. Você vai imaginar, é a sua cura.
Essa é que a maravilha. vibração. Você mesmo se cura Olha que através da maravilha. vibração da fita energética. Aí você vai tomar banho do pescoço para baixo. Então é todo um tratamento e dependendo do que for, são chás, são escaldapés, aí eu vou indicando. Aí você também faz esses banhos, né? Sol? Faço, eu também faço esses banhos, é da linha Vilê. Por exemplo, a pessoa tá lá, só não tem dinheiro para nada. Fala comigo que eu tenho banho da prosperidade. Gente, lançou esse mês. Toma, eu não tenho Olha, aqui. você não tem ideia do que tá vendendo. Deixa eu O banho mostrar. da prosperidade, do amor, meu Deus. Tem até óleo da prosperidade. O óleo pra também você é... que Não, vai... só. Ah. Mas aquele óleo tá divino, Tá hein? divino. Gente, não tenho aqui porque não deu tempo, vendeu tudo. Graças o a pessoal Deus. que sai com o crush, precisa de uma prosperidade, vai lá, passa o óleo que ajeita. Não, mas, gente, é incrível. Além dele trazer tudo isso que a Sol tá falando, deixa a pele de um jeito. Maravilhoso, porque eu trabalho com toda a Isso que linha é de importante, corante Sol. de cosmético, antialérgico, óleo de semente de uva, óleo mineral, tudo de ótima qualidade. Então tem óleo para o amor, óleo da prosperidade, óleo para a saúde. Aí você entra em contato que eu vou ver o que você precisa, qual a vibração que você está nesse momento para eu poder indicar. É da linha Vilê. E o mais interessante, você fez um comentário interessante. Todos os produtos da linha Vilê, tá? Qual é a preocupação? É que nenhum dos produtos, ele te causa alergia, ele pode dar qualquer intercorrência. Não tem, porque são produtos de primeira qualidade, de primeira linha, antialérgicos e com uma essência maravilhosa, né, Sol? É uma exclusividade artesanal. Por que artesanal? Porque é tudo feito à mão, com o maior carinho para você, não tem indústria. Exatamente. Tudo muito bem manipulado. Essas energias poderosas que as pessoas têm, né? Porque a Sol, aí a equipe que faz toda a parte da linha Vilê, né? Tem esse cuidado, inclusive eu também faço parte, né, Sol, Sim. da linha Vilê. Então, esse cuidado é grande para que você tenha na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia, produtos que te trazem total segurança, resultado e além de você ficar maravilhosamente cheirosa. Gente, segredinho para você. Olha lá, lá vem. Parceiras e sócias. Então é isso aí, muita coisa boa, sempre renovando. Aí tem alguma coisa diferente? De repente você fala, puxa só, eu queria um aromatizador diferente. Vai lá no direct, como é que é, amiga? No portal? @Portal das Conexões, entra lá no direct, eu falo com vocês, ou a Suzy, eu respondo, eu desenvolvo o cheiro com a sua personalidade para ver aquilo que você precisa, o aroma que você está precisando no momento. É maravilhoso. Sim. É assim, por que o nome é Portal das Conexões? Por que nós somos sócios? Agora eu vou contar para vocês. Uma cuida da espiritualidade e a outra cuida dos negócios. Então é assim, negócios e espiritualidade junto, sucesso total, não tem como dar errado, né, Sol? É isso aí. Então, quer falar de negócios? Direct. Quer falar de espiritualidade? Direct. Nós estamos aqui para trazer soluções. Por isso que chama-se Portal das Conexões. Tudo de melhor para vocês. Amiga, adorei mais uma vez. Divina, linda, maravilhosa. Estamos aqui, obrigada, você também. E você nos aguarde a semana que vem com mais novidade, um programa leve, um programa gostoso e com muita novidade. Lives, né, amiga? Toda terça-feira, às 21 horas, live. Sol Viana e Suzy Lemos no Portal das Conexões. Acessa, perguntinha. Vai Bora. lá, que é uma perguntinha de tarô, estarei lá respondendo. Eita, bora! Super semana para vocês, tudo de bom, um caminho aberto, muito amor, muita saúde, muita prosperidade, muito tudo de bom.
É o que nós desejamos para vocês. Até a semana que vem. Beijo!